Assista agora a arma do dia 5 de março de 2026 do Projeto Vitra. Então, boa noite, galera. Mais uma ama aqui da nossa Vitra, da nossa amada Vitra, do mundo cripto. E são 21h10. Esperei aqui um pouquinho. Eu estava à espera que o Santana entrasse também em live. Estamos todos com muitas saudades dele. Então, aproveito o ensejo a oportunidade para vos cumprimentar e para informar aqui ao vivo aos nossos investidores que, pelo menos em relação ao nosso amigo Santana, a Vitra parece que trouxe bons frutos. Na nossa blockchain, na nossa conferência onde participamos de forma presencial, em novembro, no fim de semana de novembro, o Santana participou lá de forma presencial, o Denis também, o Marcos também, o Roberto da Guiar, o Dalban, que me recordo assim a priori, foram estes. Então o Santana informou-me que a Vitra lhe tinha trazido bons retornos a nível financeiro e, pelo que eu percebi hoje, um passarinho verde me disse, a nível também de relacionamento, a nível amoroso. E o Santana agora parece que não quer sair de São Paulo. Está passando mais tempo em São Paulo do que em Vitória. Então, Santana, é assim mesmo? É uma forma de justificares, uma forma muito sutil até, né? E muito compreensível, digamos, de justificar a tua ausência aqui nas nossas análises diárias, nos shorts dos vídeos, do nosso canal de YouTube. Então, se for por esses motivos, a Santana está justificado a tua ausência. É isso mesmo, Santana? Boa noite, Luiz. Boa noite, comunidade. Apanhei de surpresa, Santana. Eu comi ao Alguém vivo. grava esse. Quem sabe faz ao vivo. Alguém grava esse agarralhado do Luiz aí. Então é isso mesmo, Santana? Os motivos são ponderosos, são? A Vitra, ela abre portas, né? Mas a Vitra, ela abriu portas para mim em São Paulo. Eu fui para o evento, porém lá eu conheci pessoas e isso acabei desenvolvendo um network, né? E o que me levou de volta a São Paulo, juntamente com o trabalho desenvolvido na Vitra, que, embora as análises diárias eu não consegui pôr no ar, porque São Paulo é muito corrido, né? E são muitos compromissos. Eu não tive condições. Teve dia que eu saía às 5 horas da manhã e chegava 1, 2 horas da manhã no hotel. E foi uma correria muito grande. Eu adiei minha vinda umas 5 ou 6 vezes. Mas o negócio está bom. O negócio está bom. E eu fiquei curioso. Ficamos todos curiosos, viu, Santana? E assim, e Deus sabe o que faz, porque do nada a companhia aérea cancelou minha passagem e eu tive que comprar que foi comprada de ônibus, né? E o que me possibilitou adiar a passagem várias vezes, sem custo algum, porque houve a necessidade de continuar, a necessidade profissional, mas também a Vitra me proporcionou também um bom encontro. Eu fiquei muito curioso, porque o Santana mandou-me uma mensagem no meu Telegram, dizendo que a Vitra me proporcionou grandes coisas em São Paulo. Então, além daquele evento em São Paulo, de trazer
um bom retorno financeiro a nível do network que desenvolveste lá, trouxe também um bom retorno a nível emocional e amoroso. Isso é Isso. muito bom, muito gostoso. E aqui somos uma família, estamos aqui partilhando ao vivo e a cores com cada um de vocês. Então, a Vitra já está a mudar vidas, né? Justamente, Luiz, justamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, mas a nível de Vitra, tu quando dizes que o network que desenvolveste lá que trouxe resultados, se puderes e se quiseres concretizar mais um pouquinho, eu confesso que estou curioso. E já agora, o que puderes aqui nos proporcionar, que seja de alguma forma motivador no projeto Vitra, eu agradeço. Todos nós, né? A Vitra, ela é o projeto principal. O meu projeto principal. Tanto é que Bem, não abro mão dos meus tokens. Pode chegar a 0,0000, entendeu? diga Por conta do nada, Bitcoin caindo, né? Mas não abro mão dos meus tokens. E eu acho que, desculpa a expressão, né? Que eu não costumo falar palavras fortes, mas não é que seja, né? Mas que é burrice qualquer um de nós hoje vendermos a Vitra porque a, a cotação do Bitcoin caiu, o mercado caiu e vendemos a preço de banana. Eu acho que não importa se você tem 200 mil tokens, 300, 500 mil tokens, eu acho que não vale a pena se desfazer nem de um. Então, a muita gente Vitra é uma. vendeu, sabe? Muita A gente Vitra vendeu. muita gente vendeu. E assim, né? Que se dá bem a gente, né? Que compra mais barato. É, Mas a Vitra a Vita é o projeto principal que estou dedicado, desenvolvendo aquilo que eu me comprometi. Claro que por conta dos trabalhos que eu tive, não consegui colocar as análises no ar. A AMA ficou um pouco atrasada a divulgação, mas a partir de agora, que eu já estou de volta ao Espírito Santo, eu vou conseguir colocar as coisas, né, em ordem a partir de amanhã. Mas e os projetos que se deram após isso também, que foi que coincidiu, né? Que coincidiu, são coisas boas e que só eu pude ter acesso a isso devido à Vitra, porque e a Deus primeiramente, né? Mas seguidamente da Vitra, porque eu fui a São Paulo comprometido com aquele evento com a Vitra, estivemos ali, né? Eu, o Luiz, a esposa, e o Dalben e os demais, o Denis, o Roberto O Aguiar, Marcos, o Roberto o Aguiar, a esposa Marco. do Roberto Aguiar também. Então, assim, aquilo foi uma porta aberta para mim. Que maravilha. Então, meus amigos, o que eu posso dar um conselho para todos é que, às vezes, naquele evento que eu vim em novembro, alguns, não estou julgando, não estou criticando, não estou dizendo que mas como temos muitas pessoas aqui, talvez alguns tiveram condições, mas acharam que não vale, né, não vale a pena ir, não vale a pena o gasto, mas eu digo que valeu a pena sim, valeu a pena. Então acho que quando nós, em novembro, tivemos mais essa oportunidade de estar ali no evento, na Conference, Blockchain Conference, eu acho que se você tiver condições de ir, claro que até lá acredito que esperamos, né, que o mercado já esteja explodido, já tenhamos ah, um recurso financeiro muito melhor, mas vale a pena conhecer São Paulo, vale a pena participar da conferência e quem sabe Deus também abra para alguns aqui também portas lá, né? Porque São Paulo é a maior cidade da América Latina, ali rola muito dinheiro, ali tem muitas pessoas, ali há muito network. Então, se você quer algo além ainda, se exponha,
se expõe a São Paulo. Muito bom. O Luiz conhece, Isso, o Luiz sabe muito bem disso, né, Luiz? Eu acho que você falou que morou lá há quase um ano, né? Então, eu morei não, eu fui por conta de negócios, ia por uma é, semana e depois fui lá 9 meses. isso. Imaginem, fiquei lá 3 meses sozinho. Aliás, a minha filha Luísa não tinha nascido, ela foi produzida lá em São Paulo. Fiquei lá, portanto, 3 meses, depois chamei a minha esposa e depois ainda fiquei mais 6 meses por conta dos negócios. Realmente São Paulo é um mundo, é isso que você está dizendo. São Paulo é um mundo que abre portas, tem um potencial de negócios impressionante. É uma cidade onde flui muito dinheiro. É preciso algum cuidado, porque São Paulo não é para amadores, a verdade é esta, mas é uma cidade de imensas oportunidades, imensas oportunidades. E pelo que estou vendo e sentindo e constatando, tu foste portanto, um cidadão que de forma muito inteligente soube usufruir do potencial financeiro e de negócios de São Paulo. Fico muito feliz com isso. Muito feliz com isso. E você estava a dizer aí, porque você estava dizendo que vale sempre a pena. Há um poeta, havia um dos maiores poetas portugueses, Fernando Pessoa, e eu sou fã dele, que tem uma frase muito célebre. Outras pessoas a usam, sem nem saber aquele que é o autor dessa frase, que é: vale sempre a pena quando a alma não é pequena. E então, Santana, você é um homem grande, mas grande mesmo, em termos de altura, são quase 2 metros. Eu tenho 1,72 e só um minuto, Carmita. Pronto, Santana, Carmita está mandando aqui um abraço. Eu estou aqui no escritório, ela bateu aqui na porta. Está mandando um Diz a abraço. ela que eu mandei também um abraço para ela. Deus abençoe a vida dela, de vocês. Esses dois são um casal muito abençoado, entendeu? Eu adorei conhecer o Luiz, o CEO da Vitra, e o marido da Carmita. E a Carmita, esposa do Luiz. Foi assim, os dois são pessoas maravilhosas no pessoal, viu? Tanto no pessoal quanto nos negócios, mas no pessoal eu gostei Obrigado. muito dos dois, viu? E no próximo evento, em novembro, já fica feito a provocação e o convite. No próximo evento seremos eu como casal e você também, né, Santana? Vou conhecer essa paulistana que te Justamente, conquistou o coração. Mas estava a dizer que Fernando Pessoa dizia: vale sempre a pena quando a alma não é pequena. Tu és uma pessoa grande em tamanho e uma pessoa grandíssima em alma. O Santana é uma pessoa, pensa aquele cara, gente boa, generoso, inteligente, sério. Rapaz, é uma grande aquisição aqui da nossa vida, este homem. E na área dele, nessas tecnologias, o Santana tem um potencial enorme e, pelo jeito, alguém descobriu isso em São Paulo e ele já está faturando em cima de todo o conhecimento que tem a nível técnico. Isso é muito bom, gente. Eu fico muito feliz. E se a Vitra se realmente te proporcionou essa abertura de portas, fico muito feliz. Acredita, meu querido, que fico muito feliz e tu mereces tudo isso. Então, olha, esta AMA hoje obrigado, Luiz. foi completamente Obrigado. diferente, mas acho que foi um momento muito especial aqui. O Denis está digitando, vamos ver o que é que ele está escrevendo. Quero agradecer, Luiz, pelas suas palavras e dizer que São Paulo é um ambiente de negócio para a Vitra e para qualquer pessoa que queira crescer. Então, é um conselho que eu deixo para todos aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Gente, nós nesse evento, quando digo nós, digo todos aqueles que estão lá presentes, sobretudo eu e o Santana, né? Nós estabelecemos muito network lá, conhecemos pessoas fantásticas, de outros projetos, de outros ecossistemas, e nós temos tudo isso, de alguma forma, Santana sabe do que é que eu estou falando, nós temos tudo isso de alguma forma na manga. Portanto, está tudo mais ou menos cozinhado em banho-maria. Como se diz aqui no Nordeste, e eu sempre gosto de usar esta expressão, nós estamos ainda cozinhando o galo.
porque o galo, se não for bem cozinhado, fica muito duro e não presta. O galo na panela. Então, tudo tem o seu timing certo. Houve contactos. Boa noite, Jacqueline. Um grande abraço, meu querido. Houve contactos que foram lá estabelecidos, houve início de parcerias que foram feitas. Só que é como eu digo, não adianta, e há quem me critique por essa minha postura, mas eu não vou pela cabeça dos outros, vou pela minha cabeça. Não adianta agora, nós estamos a concretizar aquilo que semeamos lá em São Paulo, enquanto o mercado estiver deste jeito. E é sobre isto que eu vos quero falar um pouquinho. Não é por acaso que somos poucos os resistentes e os sobreviventes do mundo cripto. E o que se passa no projeto Vitra, eu disse isso na última ano e repito agora, o que se passa no projeto Vitra acontece em todos os outros projetos. Basta ver o índice do medo de ganância, né? Então, não adianta aquilo que nós construímos lá, e repito, São Paulo, o Diniz, sabe um pouco daquilo que eu estou falando, porque presenciaram algumas conversas, o início, o desabrochar de algumas parcerias que se vão firmar, mas não adianta estarmos neste momento em que o mercado está tão desacreditado, está tão pessimista, está tão negativo, não adianta, porque as pessoas, quando estão com medo, não investem. Pelo contrário, quando estão com medo e quando têm informação equivocada, como acredito eu que é a grande maioria dos investidores do mundo cripto, acabam vendendo as suas posições, manipulados através de um fundo gigantesco, uma manipulação de mercado absurda, nunca se viu no mundo cripto, pelos grandes players que, curiosamente, eu sempre digo isto, enquanto a sardinhada está vendendo, eles estão encarteirando, eles estão acumulando. Só para terem uma ideia, esta semana passada foi a semana em que os ETFs de Bitcoin tiveram mais entradas líquidas, mais de $1 bilhão. Então, e ETFs dos grandes players são ETFs das baleias, são compras feitas pelas baleias. Então, enquanto eles manipulam o mercado, causando pânico nos bastidores, de forma sutil, disfarçada, esses grandes players vão comprando e vão comprando muito. O único que compra descaradamente, de forma pública, é o Michael Saylor, o dono da Strategy, que compra aos milhares de bitcoins. A última compra foi $220 milhões, cerca de 3 mil e poucos bitcoins. Esse anuncia no X, comprou mais X, que agora está com 720 mil bitcoins. Mas os outros grandes players compram na surdina, na calada da noite, ninguém nem sabe. E não tenham dúvidas de que quando a demanda, quando a procura por Bitcoin, e não só Bitcoin, pelas altcoins, começar a ser refletida nos gráficos e nos books, vai ser uma explosão de preço que vai apanhar muita gente, a esmagadora maioria desprevenida. Nós não, nós já estamos à espera dela e sabemos que essa explosão de valorização do preço é uma questão de muito pouco tempo. E se vocês virem sobre isto, eu quero aqui começar a partilhar aqui alguns dados, algumas informações que são pertinentes para documentar e alicerçar aquilo que eu vos digo semanalmente. Por exemplo, eu estava a olhar agora, vi às 21h03 e tirei um print do CoinMarketCap, CMC. Vejam ali, o índice do medo da ganância, vocês lembram-se que há 2-3 semanas atrás estava em 5 pontos, ou seja, em cada 100 investidores, 95 estava com medo. Portanto, estava em 5. Hoje já está a 25. Ou seja, os 5 de medo, portanto, já reduziu. Portanto, já subiu para 25. Foi uma subida, portanto, são 4 vezes mais, ou 5 vezes mais. 5 vezes 5, 25, né? Então, as coisas aos pouquinhos já estão
a mudar. O Bitcoin, que bateu $60.000, toda a gente que acompanha as nossas aulas sabe porquê. Expliquei aqui, trouxe os gráficos, as informações são credíveis, está registrado, está gravado nas nossas aulas anteriores. Bateu 60.000, ontem já bateu $74.000. Já bateu $74.000. Hoje está na faixa de 70, 71, tinha uma grande resistência em 72, superou-a, e isso em plena guerra violenta, né? Uma guerra com contornos que ninguém sabe onde é que vai parar, se vai envolver toda a região ali do Golfo Pérsico, do Oriente, que já está a envolver, né? Os iranianos já mandaram, portanto, mísseis e drones para algumas capitais, por exemplo, Qatar, Emirados Árabes Unidos. Portanto, estão a tentar envolver todos os países árabes ali para formar um bloco contra Estados Unidos e Israel. É claro que portanto, é uma guerra suicida por parte do Irã, ele não tem qualquer chance. E o que eu quero dizer é que, em plena guerra, sempre se dizia, os Estados Unidos não têm coragem de entrar em guerra com o Irã, porque é todo o mundo árabe que se vai juntar a eles. Lá estão os Estados Unidos e o Israel. Portanto, e em 12 horas decapitaram, ou seja, mataram toda a cúpula da Guarda Nacional lá do Irã e o próprio líder, o líder supremo, o Al-Khomeini. E quando estavam reunidos, portanto, os outros para escolher a nova liderança, o prédio, pura e simplesmente, onde eles estavam, foi destruído. Morreram mais 40 grandes líderes do Irã. Então, os Estados Unidos não estão para brincadeiras, e com a inteligência do Mossad israelita, eles são, portanto, são detentores usando IA, usando inteligência artificial. É uma guerra que já se sabe o desfecho final. Portanto, será a capitulação do regime de Teherão, dos Ayatollah, né? Que é uma ditadura que se instalou em 1979 e que perdura até hoje, com violações de direitos humanos, com mortes. País que sustenta todos os grupos terroristas, desde o Hezbollah ao Hamas, a Fatah. Portanto, é o Irã que financia, que fornece armas, dinheiro. Portanto, então, e eu digo isto aqui sem medo nenhum, não é que tome partido, isso para mim são factos. Portanto, o Irã está escrito na sua Constituição, digamos assim, que, portanto, o objetivo último deles era eliminar o Estado de Israel. Ou seja, uma posição completamente antissemita. O objetivo deles era ter o artefato nuclear, a bomba nuclear, para eliminar o Estado de Israel. Então, um povo que quer eliminar outro povo, um povo que financia terrorismo, um povo que armou todos os grupos terroristas, repito, desde o Hezbollah, ao Hamas, às Fatah, é um país que realmente é um país altamente perigoso. E é bom que essa ditadura do Ayatollah seja devassada, aniquilada, para que seja instalado um regime com outras lideranças e que parem as violações dos direitos humanos lá. As mulheres lá são vítimas de toda, portanto, o abuso masculino, enfim, não têm direito de voto. Enfim, é uma ditadura sanguinária. Então é bom que os Estados Unidos, junto com Israel, quer se gostam ou não dos Estados Unidos, quer se gostam ou não do Donald Trump, porque é facto que ele está a reformular toda a ordem mundial geopolítica e, atenção, esta guerra vai mudar para sempre o espectro político e geopolítico do mundo, porque esta guerra é feita com IA, e era aqui que eu queria chegar. Esta guerra por parte dos Estados Unidos é feita com IA. Aqueles alvos todos em várias cidades iranianas que foram atingidos, aqueles são milimetricamente calculados através de IA. Todas aquelas informações, trocas de dados, onde é que estão, onde é que não estão, aquilo é tudo programado através de inteligência artificial. E os outros países agora, por exemplo, a Europa, a Rússia, a China, olham para os Estados Unidos e pensam assim:
nós também precisamos de ter acesso a essas novas tecnologias de IA que decidem uma guerra em meia dúzia de horas, que vão, por exemplo, à Venezuela, através de IA também, todos os sistemas informatizados, e em tempo recorde fazem a captura do ditador, do Nicolás Maduro. Então a IA, sim, e a IA diz respeito diretamente, e não pensem vocês que eu estou aqui a divagar sobre política de ânimo leve, não. Porque a IA, agentes autónomos de inteligência artificial, e a IA precisa de todas as artérias da Web3, da blockchain, para fazer circular os seus agentes autónomos, os seus chips, portanto, os seus microprocessadores, antes era até 5 nanómetros, super pequenos, agora já a NVIDIA já fabrica até 3 nanómetros, ou seja, vai cada vez mais evoluindo essa IA. E os outros países, e isso é importante vocês reterem agora, os outros países todos perceberam nesta guerra que estão a anos-luz dos Estados Unidos. E a corrida para chegarem a este nível, nova tecnologia que decide guerras e que tem esta eficácia absoluta em tempo recorde de ataques a alvos já pré-determinados. Portanto, essa corrida vai ser uma corrida que vai exigir mundialmente a todos os governos a injeção, a liquidez de trilhões e trilhões de dólares e de euros. E essa injeção de liquidez nos países para fazer face, por exemplo, às novas necessidades bélicas, militares, de guerra, faz com que o mundo cripto exploda, porque o principal catalisador da explosão do Bitcoin e das criptomoedas é a injeção de liquidez. Eu falei nisso várias vezes. Injeção de liquidez pelo Fed, injeção de liquidez pelo governo americano, que é a maior economia do mundo, vai fazer com que o Bitcoin e o mundo cripto exploda para valores inimagináveis. E vai nos trazer, sim, esta guerra vai ajudar mais isso ainda, vai nos trazer, sim, a maior alt-season da história do mundo cripto. Não tenham dúvidas sobre isto. Não é no tempo que nós queríamos, que nós desejávamos, que nós pensávamos que seria até ao final do ano passado, mas a coisa ficou adiada, mas ficou fermentando, e agora com esse condimento de guerra, necessidades de gastos absurdos, necessidades dos outros países se equipararem de alguma forma a essas novas tecnologias em cenário de guerra geopolítica, vai fazer com que o M2 global, que é a quantidade de dinheiro impresso de todos os países no mundo, está neste momento em 144 trilhões de dólares. Vai fazer com que esses 144 trilhões de dólares passe rapidamente para 200 trilhões de dólares. No mínimo. Porque todos os países vão querer ter acesso a essas novas tecnologias, vão querer ter, por exemplo, o Japão já fala publicamente que quer ter a bomba nuclear, a Alemanha também, que sempre foi neutra desde a Segunda Guerra Mundial, já quer ter a bomba nuclear. Os países ali do Báltico, a Letónia, a Lituânia, já querem também, a própria Polónia, enfim, essa corrida armamentista, militar, bélica, que tem que ser agora, de alguma forma, coroada e purificada com IA, porque sem IA hoje em dia nada se faz, vai fazer com que a demanda por essas novas tecnologias, que são relacionadas sempre à tecnologia blockchain, a IA sempre, está relacionada, vai fazer com que venham injeções de trilhões de dólares. E tudo isto vai fazer com que o mundo cripto exploda para valores que vocês, nem eu, não temos nem ideia por onde é que isto vai. Então, não me admirava nada do Bitcoin neste momento está em 70 mil dólares, estava a 60, subiu para 74, está aqui a fazer uma acumulação. Eu já coloquei aqui um gráfico que o Santana ainda não colocou nos nossos shorts, é o chamado padrão Adão e Eva, é o que estamos a fazer neste momento, que é uma queda abrupta, como teve o Bitcoin, né? Estava em 92 mil, caiu para 60 mil, depois uma recuperação, uma reversão da tendência em V, ou seja,
uma recuperação rápida também, recuperou de 60 para 70, depois fica ali acumulando, até ir buscar o preço que tinha antes da queda abrupta. E qual era o preço que tinha antes dessa queda? 92 mil, 91, 92 mil. Então é para lá que o Bitcoin está indo. É para lá que o Bitcoin está indo. É para ir buscar a sua VWAP anual, que está em cerca de 91, 92 mil. 91, 92, 93 mil. É para lá que o Bitcoin está indo. E isso ao contrário de muita gente, a esmagadora maioria, que jura a pé juntos que o Bitcoin vai cair para 50, para 40 e por aí vai. Vão quebrar a cara, como já estão quebrando. Aliás, já houve grandes short squeeze, grandes liquidações dos super alavancados no sentido short, que acreditaram piamente que o Bitcoin ia para 50 mil, para 48 mil, e foram todos liquidados, todos. Quem apostou na queda do Bitcoin super alavancado 5, até com 3 vezes era liquidado. Imagina aqueles que se alavancam em 20, 30, 40, 50 vezes. Foram todos liquidados, porque não têm essa informação. Acreditam, muitos deles, aí nas narrativas negativas do mercado, o mercado que vai cair, porque estamos em guerra. Atenção a esse detalhe. Supostamente, num cenário normal, digamos assim, em tempo de guerra, era normalíssimo o Bitcoin cair. E cair 10, 15, 20%. Né? Era suposto isso acontecer. Só que as pessoas não têm algumas informações que são decisivas no mundo cripto. E uma delas é esta aqui. Vou colocar aqui. Que explica, de alguma forma, porque o Bitcoin, apesar de um cenário de guerra, portanto, muito violenta, apesar disso, o Bitcoin subiu, está acumulando e não caiu, como seria de esperar. E porquê? Vejam esta notícia aqui da CoinDesk. A crise com o Irã coloca em evidência a economia paralela de criptomoedas do regime, avaliada em 7,8 bilhões de dólares. Só para terem uma ideia, gente, o Irã, por exemplo, o Irã, a Rússia, estão banidos do sistema SWIFT mundial, que é o sistema de pagamentos entre países. Estão banidos como sanção económica, porque os Estados Unidos é que têm o controle do sistema SWIFT, que foi, portanto, é sede na Bélgica, mas eles é que têm as chaves, digamos assim, de todo o sistema bancário mundial. Portanto, e quando é imposta uma sanção, a esse nível os países ficam banidos do SWIFT, ou seja, não conseguem fazer nem pagamentos, nem recebimentos pelos bancos de remessas de dinheiro de outros países. Então, no Irã, veio-se a saber agora, o que é que estava fazendo o Irã, que é o que faz a Rússia, usando as criptomoedas como forma de pagamento, usando as stablecoins. Veio-se a saber agora que uma avaliação de uma economia paralela, ou seja, fora do sistema SWIFT, de 7,8 bilhões. Ou seja, esta guerra veio mostrar também ao mundo e aos investidores que o sistema financeiro tradicional, o SWIFT, não é mais imprescindível. E há países que, usando a tecnologia blockchain, a Web3, as stablecoins, o SDT, o SDC, como forma de pagamento, conseguem sobreviver perfeitamente. Fazendo os seus pagamentos, tendo os seus recebimentos, os seus créditos, os seus débitos compensados e quitados através de stablecoins, ou seja, através de criptomoedas. E a guerra vai mostrar isto. E quando o mundo começou a perceber isto, o mundo cripto começou a segurar-se muito bem, porque se começou a vislumbrar que, afinal, mesmo em tempos de guerra, o mundo cripto é a solução que nós, investidores da Vitra, investidores do mundo cripto, que nós já sabemos disso há muito tempo. O mundo cripto, com o Bitcoin e as criptomoedas, são justamente a alternativa a toda esta, portanto, esta forma antiga, ultrapassada, de fazer os pagamentos. Ou seja, a forma como as economias de hoje ainda funcionam é uma forma completamente arcaica. Por exemplo, se você quiser fazer um pagamento
de um país, de uma conta bancária sua. Por exemplo, aqui do Brasil, se eu quiser mandar dinheiro para Portugal, ou ao contrário, de Portugal aqui para o Brasil, no sistema tradicional bancário, é o chamado o D+3, ou seja, demora 3 dias úteis. E tem as taxas de câmbio, de conversão. Percebem? E se eu quiser mandar o mesmo valor em USDT, é só dar o OK e em segundos está na conta que recebe esse USDT. Ou seja, todo o sistema financeiro tradicional acabou, de alguma forma, sendo exposto também através desta guerra. Por isso o mundo cripto, de alguma forma, se manteve e até, portanto, o Bitcoin se comportou muito bem, perfumou muito bem. E também porque os países, repito, começaram a perceber, os investidores, Wall Street, os grandes players já perceberam a importância da IA neste cenário todo. E por isso, como muito cripto, a IA tem que circular na Web3, nas blockchains, através do gás das blockchains, de uma blockchain do Bitcoin, da Solana, da Cardano, da Arbitrum, da Polygon, futuramente da nossa vida também, que somos pequeninos, mas lá chegaremos, da BNB, Smart Chain. O mundo percebeu isto. Então, o mundo cripto, em vez de ter desabado, com a guerra não. Segurou-se e até se valorizou. E muita gente foi apanhada neste marasmo todo, neste caos todo, ficou atordoada sem perceber o porquê do Bitcoin estar a performar deste jeito. Aqui está um pouquinho da explicação. Claro que não é só este o motivo, mas essa é a principal razão. Pela importância que cada vez mais se dá ao mundo cripto, às criptomoedas, às altcoins e, sobretudo, ao Bitcoin. Então, aqui está um pouquinho disto. Outra razão, sobretudo ontem, da alta repentina do Bitcoin, há aqui uma informação muito boa também, da Cryptopolitan, que é o seguinte, eu vou partilhar aqui com vocês. Por que é que o Bitcoin está se valorizando tão repentinamente? Um dos motivos principais, e acredito que muitos de vocês não saberão disto, foi a assinatura por parte do presidente Trump da nomeação, ou seja, ele assinou a nomeação do próximo presidente do FED, do Stephen Walsh, e que é um cara que, ao contrário do atual presidente, o senhor atrás, do FED, Jeremy Powell, que tudo fez para prejudicar o mundo cripto, já disse isso várias vezes, tudo fez para prejudicar o mundo cripto e a própria economia americana. Ele, a 15 dias antes da eleição presidencial, baixou o juro 1% para beneficiar os democratas e a Kamala Harris. O povo americano não é besta, não embarcou na história e elegeu o Trump. E ele agora, com dados mais propícios a baixar o juro, não baixa 1%, não baixa 0,5%, baixa só 0,25%, que muitas vezes nem baixa, mantém. É o que se está a prever mais uma vez neste mês de março. A reunião do FED é agora neste mês de março. Se prevê-se, pelo menos a maioria dos investidores acredita que não vai haver redução dos juros. Então, com a nomeação formal, através da assinatura do presidente Trump, do novo presidente do FED, porque os mercados sabem que é um presidente que é a favor da expansão do património, do balanço patrimonial do FED, ou seja, é a favor da injeção de liquidez de trilhões na economia americana, é a favor do mundo cripto, ao contrário do Jeremy Powell, que nunca foi a favor, nem o Powell, nem o Gary Gensler, presidente da SEC, aquele careca lá, que perseguiu o mundo cripto com multas, com processos, até prendeu até o próprio CZ, dono da Binance, sem cometer nenhum crime, foi preso como retaliação do mundo cripto. Então foram dois sujeitos que prejudicaram muito o mundo cripto, atrasaram muito a evolução do mundo cripto, e com essa nomeação agora assinada pelo Trump ontem, os mercados já sabem que
a nova postura do FED será completamente proativa, será a favor da expansão do dinheiro inteligente portanto, e com essa injeção de trilhões de dólares nos mercados, as criptomoedas vão explodir, o Bitcoin vai explodir. Então, por isso é que o mundo cripto, apesar de estarmos em plena guerra, agora imaginem vocês, não estávamos em plena guerra, já teria explodido muito para cima, ao contrário do que dizem a maioria dos analistas, supostos analistas, youtubers e influencers que dizem que não, que o Bitcoin vai cair para 50 e para 40, enfim. Eu continuo a dizer, não subiu acima dos 200 mil o ano passado, mas este ano vai subir bem acima de 200, bem acima de 300, e quem estiver cá, depois iremos conversar sobre isto. Agora não vale a pena andar aqui a dizer, que não vale a pena, que as pessoas não acreditam. Só quando as coisas começarem a acontecer é que vocês irão ver que realmente 90% aí dos investidores estavam completamente enganados. E aqueles que têm um pouquinho de informação estarão certos e vão surfar toda essa onda de valorização. Não é teimosia minha, é baseada em factos, só que é preciso agora os factos começarem a acontecer para percebermos. Muita gente já desistiu, já vendeu, acha que eu, por exemplo, sou um daqueles que sou utópico, que sou lunático, que não tem noção do que estou dizendo, que o mundo cripto está desabando, estamos em bear market. Um bull run começa exatamente assim, quando ninguém mais acredita. Os bastidores, as coisas vão sendo costuradas, a oferta vai sendo cada vez mais reduzida do ativo, e quando vier a demanda, que vai vir, já está a começar os institucionais a comprar através dos ETFs de Bitcoin, novamente, muitos milhões e muitos milhões de dólares. Quando isso começar a acontecer, a explosão de preço é inevitável. E nessa altura eu estarei cá, não quero dizer, eu avisei que eu odeio dizer isso. Eu vou só dizer o seguinte, gente, tudo aquilo que eu vinha defendendo está-se concretizando. Quem seguiu e quem confiou vai se dar bem. Quem não acreditou, espera lá para 2028, 2030, onde será a próxima leva de alta, só que não será nada equivalente, nem comparado será a esta alta deste ano, porque os institucionais estão entrando agora. Quando eles estiverem bem posicionados, o preço não vai explodir do mundo cripto 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Não vai, porque eles já estarão bem posicionados, já terão nas suas carteiras tudo aquilo que vão ter, e a partir daí vão começar a vender na valorização, lógico. Portanto, esta oportunidade é única em nossas vidas. Agora, vou colocar-vos aqui algumas das razões, dos motivos pelos quais esta subida, esta valorização do mundo cripto, do Bitcoin, é inevitável e está-se consolidando. Uma delas é isto aqui. Olha, houve uma reunião ontem entre estes dois senhores. O presidente, que é tipo uma SEC, ou seja, um órgão regulador das commodities, e o Bitcoin, o Ethereum, a Solana já são vistos como commodities, entre este presidente e a senadora Cynthia Lummis, que é aquela senadora republicana, que eu já falei nela várias vezes aqui nas nossas andas, que tem um projeto no Senado para ser aprovado para que os Estados Unidos vendam metade das suas reservas de ouro, que são 8 mil toneladas. Não são 8 toneladas, não, são 8 mil toneladas em ouro, para que venda metade e compre 1 milhão de bitcoins por ano. E já estão a discutir aqui os detalhes dessa aprovação. Então, portanto, com isto os mercados se animam, e se esta lei se for aprovada, eu acredito que vai ser aprovada, porque o Donald Trump já sinalizou que quer aprovar essa lei. Meus amigos, aí o Bitcoin, nem $1 milhão segura ele, nem $1 milhão segura o Bitcoin. Então, esses são dos motivos. Deixa-me ver aqui outra coisa. Outra coisa muito importante, por exemplo, é o seguinte. Outra informação que eu vos quero aqui deixar é esta aqui, deste provedor que eu sigo. Eles têm muita informação boa, credível, séria, que é isto aqui, ó. E eu coloco aqui
as fontes onde eu busco as minhas informações. Por exemplo, aqui no Encrypto, bancos reagem mal, não foi colocado aqui no título, mas reagiram muito mal. Os bancos americanos reagiram muito mal ao acesso da Kraken. A Kraken é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Se não me engano, está em 4º ou 5º lugar. Portanto, é Binance, a primeira, depois a seguir a Coinbase, e esta está em 4º ou 5º lugar. E esta corretora de criptomoedas, exchange das maiores do mundo, se forem ao CMC, vocês até podem ver a posição dela. Ela conseguiu uma conta que é chamada conta master junto ao Banco Federal, ao Fed, ao Banco Central dos Estados Unidos. O que é que isso significa? Que esta corretora, portanto, virou um banco de criptomoedas. Tem acesso a uma série de juros reduzidos, pode pegar bilhões e trilhões de dólares do Fed, percebe? E os bancos tradicionais não gostaram nada disso. Obviamente, o CEO do JP Morgan disse, não, então, se eles querem ser um banco, têm de cumprir as regras dos bancos, nomeadamente ter as suas reservas lastreadas em ouro e tal, e tal, e tal. Ou seja, de alguma forma, nós estamos a assistir a uma revolução, à morte do mundo tradicional financeiro e ao surgimento cada vez mais pujante e mais sólido do mundo cripto e das criptomoedas. E de duas uma, ou os bancos se adaptam a esta nova economia tokenizada, digital, de redes da Web3, ou estão fadados à sua morte. Isso é crónica de uma morte anunciada. Mas os bancos já estão a adotar o mundo cripto. Eles só estão agora numa guerra enorme, uma guerra titânica, gigantesca, para que as stablecoins não possam pagar dividendos aos seus usuários de 4,5%, que é o que pagam neste momento no SDT. Os bancos americanos pagam no máximo 1% ao ano. Então, imaginem vocês, se uma emissora de stablecoins, como a Tether, o SDT, paga 4,5% ao ano, os clientes dos bancos não vão sacar todo o seu dinheiro, onde só recebem 1%, e investir no sistema de criptomoedas das stablecoins. Claro que vão. Os bancos sabem disso. Então, eles estão a tentar. Aliás, a Clarity Act, a Genius Act já foi aprovada nos Estados Unidos. E a Clarity Act já há, que é a clarificação dos pormenores das criptomoedas, da regulação do mundo cripto, já há um acordo bipartidário, ou seja, já há acordo entre os republicanos e os democratas, para que essa lei seja aprovada, estão apenas a discutir essa questão dos rendimentos que podem pagar ou não. E os bancos tradicionais já cederam e já disseram o seguinte, a gente até aceita a aprovação dessa lei, eles têm um lobby muito forte lá no Senado americano, os bancos, né? O JP Morgan, o Goldman Sachs, porque, enfim, eles têm, bancam as campanhas dos senadores americanos e dos deputados federais americanos. Então, eles têm muito peso lá dentro. Mas já disseram que até aceitam desde que essas rendas sejam pagas só em relação às transações feitas com stablecoins, não em relação aos saldos que estejam em conta, porque eles não querem perder os depósitos dos clientes deles, porque eles sabem que se isso for aprovado e se der esse rendimento anual, os grandes institucionais retiram o seu dinheiro dos bancos. Só que essa lei e todo o mundo cripto, essa regulamentação, está a ser implementada à força, goela abaixo desses bancos. E não porque os bancos, eu disse isso semana passada e vou repetir, e não porque os bancos gostam do mundo cripto, não. Porque os bancos tradicionais, a finança tradicional, tudo fez para que o mundo cripto não se ingrasse, não se consolidasse. Tudo fizeram. Só que agora estão a adotar e já sugerem aos seus clientes que comprem até 4% do seu portfólio em criptomoedas, porque os clientes que têm os seus fundos nesses bancos, por exemplo, um fundo soberano da Noruega, que é dos mais ricos do mundo, um fundo soberano
da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, que são fundos que gerem, são trilhões de dólares, estão a exigir aos bancos que eles querem participar dos ganhos do mundo cripto. Eles querem investir em criptomoedas. Eles querem ter acesso a essas rendas pagas pelas stablecoins de 4,5% ao ano. Não querem continuar a receber só 1%. Então, os bancos, mesmo não querendo esta nova realidade, são obrigados a isso. São os fundos institucionais, os grandes clientes que têm os seus fundos nos bancos, estão dizendo a gente quer ter acesso a isso. A Tether paga ao ano, são 4,5%. Então, por que eu vou manter aqui o meu dinheiro aqui no teu banco se só pagas 1%? Percebem isto? Então, não é porque os bancos gostam do mundo cripto. Não é porque os bancos gostam do Bitcoin. Não é porque os bancos gostam de stablecoins, não. É porque os clientes estão a exigir. E o investidor gosta de ganhar dinheiro. Então, é isso que se passa neste momento. E acreditem os senhores que quando isto for aprovado, e vai ser aprovado, minha gente, vai ser um salto tão grande de valorização do mundo cripto que vai apanhar muita gente de surpresa. A mim não. E nem a vocês, que estamos perfeitamente informados já, estamos já com uma consciência muito clara sobre o que está por vir. É só uma questão de tempo agora. É só uma questão de aguardar mais um pouquinho que esta realidade toda, esta mudança toda de uma economia tradicional, nos moldes que são tradicionais, para esta nova economia de redes digital, do Web3, de blockchains, de RWA, de tokenização de ativos, de IA, esta economia nova está chegando e está aí na frente dos nossos olhos, ao ponto, e vou passar aqui mais uma notícia interessante a vocês, ao ponto desse senhor aqui, onde é que está? Só um minutinho. Ao ponto deste senhor aqui, vocês lembram-se que este senhor, muita gente o acha meio doido. Eu nunca achei doido, que eu sigo ele no X. Este homem é genial, ou não fosse ele o homem mais rico do mundo. Elon Musk, quando ele comprou o antigo Twitter, que hoje é o X por 43 bilhões de dólares, lembram-se disso? Toda a gente o chamou doido. E eu, na altura, até fiz uma live em que eu falei disso. Ele está a comprar o Twitter, não é por conta do Twitter, é por conta da rede da carteira de clientes, de usuários. São cerca de 700 milhões de clientes. E ele vai fazer do Twitter, e eu disse isso, está gravado lá atrás, ele vai fazer do Twitter a maior DeFi, o maior banco mundial para transações e pagamentos. Olha, já começou a aparecer agora algumas imagens que vazaram e ele confirmou que realmente as imagens eram, portanto, verídicas, do X-Money. O X-Money. Ou seja, esse senhor que criou a PayPal e que depois vendeu, pouca gente sabe disso, sempre teve na sua mente voltar a criar a maior plataforma de pagamentos financeiros do mundo. E está em vias de o fazer. Agora, imaginem, quando ele der ok nisto, os 700, exatamente, sempre falou André Paris, sempre falou. Eu já estava à espera disso, não sabia era quando ele ia trazer isto para nós. Já está trazendo. Imaginem os 700 milhões de clientes dele, de um dia para o outro, terem acesso ao mundo cripto, poderem fazer pagamentos, recebimentos com criptomoedas. Imaginem, 700 milhões de clientes. Todos perguntando qual projeto seria. Na altura, muita gente, é doido, o Twitter não vale isso. Ele não criou o Twitter, nem portanto, os códigos-fontes, nem a programação, nem a infraestrutura do Twitter. Ele cria a rede de dados, a rede de usuários. Porque eu sempre dou este exemplo. Por exemplo, eu negociei há uns anos atrás um terreno meu, em Portugal. Eu vendi a uma empresa de gasolina que instala, portanto, é uma rede de postos de combustível. E quando foi feita a avaliação do terreno, os caras pediram uma autorização para colocar lá gente deles no terreno para, durante um mês, saberem a quantidade de tráfego
que passava lá na estrada em frente ao terreno. Eu fiquei a olhar para aquilo e tal, e depois eu perguntei até lá aos técnicos e tal, olha, porque é o seguinte, a avaliação é muito simples. Dos carros que passam aqui 24 horas, 10% deles vai parar e abastecer no futuro posto. E desses 10%, a média de abastecimento é X litros. Então, com base nestes dados, a gente já sabe quanto é que o seu posto vai faturar. E com base nisto, vale o terreno, vale X. É a mesma coisa aqui, no X. Sabendo que tem 700 milhões de usuários, desses 700 milhões, a média é essa, cerca... Eles sabem as médias que vão ter acesso ao mundo cripto. E tendo acesso ao mundo cripto, sabem qual é que é a média diária das transações desses 700 milhões de clientes. Então, ele sabia quanto é que estava a comprar o Twitter e agora as pessoas estão a perceber que ele comprou o Twitter, o que parecia ser muito caro, vai acabar sendo muito barato, porque vai pagar-se assim mesmo, através da rede de usuários que tem, 700 milhões. Mas, atenção, eu tinha aqui uma informação que eu não sei, porque eu leio muita coisa em muito lado, sabem? Não sei se eu guardei aqui, mas mesmo que eu não tenha guardado, eu tenho a de memória e vou dizer a vocês. O que está a fazer o Elon Musk, está a fazer o Mark Zuckerberg, que é, como vocês sabem, o dono da Meta, que por sua vez é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e que tem o Twitter, ou seja, o X, ele tem uma rede de usuários de 700 milhões. A Meta não são 700 milhões, são 3 bilhões de clientes. 3 bilhões de clientes. Ou seja, essas três plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram, têm cerca de metade da população mundial como seus clientes nas suas redes. Ou numa, ou em duas, ou nas três, são 3 bilhões. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que o dono da Meta, o Zuckerberg, que é um dos competidores mais ferozes do Elon Musk, um está em primeiro lugar como o homem mais rico, ou está em segundo, às vezes trocam as posições, mas agora o Elon Musk já disparou, ele está a fazer a mesma coisa. Achei a notícia. A Meta fez uma parceria e está a criar o chamado cartão MetaMask em parceria com o Mastercard. Percebem? Com recompensas on-chain, ou seja, acesso ao mundo cripto. Olhem aqui a notícia. Achei aqui. Eu vou guardando isto e tal. Às vezes uso, às vezes não uso. Então, imaginem, além do Elon Musk, que são 700 milhões de clientes na sua base de dados, a Meta são 3 bilhões de clientes. Agora, imaginem vocês, quando isto está por dias, por semanas, se calhar daqui a uma semana ou duas, eu acordo com a notícia de que já é possível fazer os pagamentos e receber dinheiro através de uma simples mensagem do WhatsApp ou no X. Fazer uma transação, envio um pagamento ou um recebimento de dinheiro através de uma simples mensagem de uma rede destas, em criptomoedas. Imaginem vocês, com essa enxurrada de gente, um com 3 bilhões de usuários, de clientes, o outro com 700 milhões. Imaginem vocês chegando esta galera toda ao mundo cripto, assim de repente, dia para a noite, para quanto é que vai a capitalização de mercado do mundo cripto? Imaginem vocês. E vou dizer-vos mais. O ouro, digo-me já por aqui, para não ser muito chato hoje, o ouro, a sua capitalização já está em 50 trilhões. O ouro. A prata já está em 5 trilhões. E o mundo cripto, todo ele está em 2,4 trilhões apenas. Ou seja, vocês acham que faz algum sentido todo o mundo cripto, Bitcoin com 1,2, 1,3 e o restante são as altcoins, ou seja, todo o mundo cripto não vale nem metade do valor da prata. A prata vale 5 trilhões. O mundo cripto todo, Bitcoin, todas as altcoins, vale só 2,4 trilhões.
não vale nem metade. Ou seja, resumindo, o mundo cripto está vergonhosamente subavaliado. O mundo cripto vai sofrer uma correção para cima, uma valorização tão violenta, tão explosiva, quando o mercado começar a precificar tudo isto que está sendo construído nos bastidores. Quando esta enxurrada de gente, esta enxurrada de dinheiro chegar no mundo cripto, vocês apertem os cintos. Por isso é que eu digo, ver Bitcoin acima de $300.000, de $400.000 ainda este ano, para mim não vai ser nenhuma surpresa, não. Vai ser apenas uma confirmação de tudo aquilo que eu venho aqui dizendo a vocês. E agora vocês até podem achar que eu não tenho razão, que eu estou sonhando utopicamente, que não faz sentido uma coisa destas. Mas quando vocês começarem a ver a explosão de valorização e a maior alt-season da história do mundo cripto, em face de todos estes fatores que eu tenho falado várias vezes, e são apenas alguns condimentos, algumas nuances, mas o cerne da questão é esta, é que nós estamos a assistir ao ouro a explodir, à prata a explodir, à capitalização de mercado das big techs a explodir, uma Nvidia está caminhando para 5 trilhões de dólares, apenas uma empresa vale mais do que todo o mundo cripto. Apenas uma empresa americana, ou uma Tesla, ou um Google, uma Meta, todas elas, cada uma delas vale mais do que o mundo cripto todo. Faz algum sentido uma coisa destas? Então, para que valores é que vai ir o mundo cripto? Para que valores é que vai ir o Bitcoin? Quando o mercado precificar tudo isto. Vocês já pensaram nisto? Dá que pensar, né? E a questão é que vai atingir esses patamares? Vai. A questão é, eu vou estar. Eu pergunto a cada de vocês. Vocês vão estar a aportar nessa altura? Ou já desistiram do mundo cripto? Ou já venderam no prejuízo? Já foram investir no ouro, na esperança e na ganância de ficarem ricos? Gente, nada se compara ao potencial de valorização do mundo cripto. Nada se compara ao potencial de valorização de um Bitcoin, de uma Solana, de uma Avax, de uma Atom, só para dizer algumas, de uma Onda ou de uma Virtual, só para dizer algumas, ou de uma Vitra nossa. Nada se compara ao potencial de valorização. Uma coisa é valorizar 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Outra coisa é valorizar 40, 50, 60, 70, 100 vezes ou mais. Ou mais. E só o mundo cripto, só as criptomoedas, é que nos dá esta oportunidade. E dá-nos esta oportunidade neste ciclo, neste ano. Porque eu repito, a partir do momento em que toda essa enxurrada de gente chegar no mundo cripto, a partir do momento em que toda esta enxurrada de grana aportar no mundo cripto, não vai haver mais esta oportunidade. Porque a partir daí, o mundo institucional, os grandes players já estão posicionados. Ou seja, eles não se posicionam duas vezes. A entrada deles é agora. Quando eles entrarem, meus amigos, a partir daí a gente vai ficar com umas migalhinhas. Mas agora que temos hipótese de surfar a onda de valorização que eles estão construindo nos bastidores, secretamente, debaixo dos panos, para não chamar a atenção, quando todo mundo está pensando que o ciclo acabou, que isto agora é derretimento, que a guerra do Irã vai acabar com as economias e tal. Quando todo mundo pensa isso, eles estão comprando. E estão comprando como se não houvesse amanhã. Então nós o que temos a fazer é, quem já está bem posicionado, fica quieto. Fica quieto. E quem não está ainda, aproveita esta oportunidade de ouro em nossas vidas. E por falar na nossa querida Vitra, eu quero aqui colocar, mais uma vez, eu já coloquei hoje, mas quero aqui colocar de novo, até porque as mensagens vão ficando lá para trás. Quero aqui colocar novamente, para aqueles que estão aqui presentes agora na AMA, o nosso gráfico da Vitra. Porque falar de tudo isto e não falar de Vitra não faz sentido. Mas antes de falar de Vitra, a gente tem que falar de tudo isto no contexto. Percebem? Este é o gráfico da nossa Vitra no 4 horas. Está ficando bonito. E
como eu digo, Vitra vai mudar vidas daqueles que acreditam. E eu fico muito feliz, por exemplo, em ver pessoas como a nossa Dilson, que fruto de vários afazeres dele, das circunstâncias, das alterações de vida, de emprego, isso e daquilo, ele de vez em quando some, mas depois aparece. Eu fico muito feliz em vê-lo aqui conosco, é um dos nossos investidores raiz. Eu conheço as carteiras todas dele, e ele sabe que eu conheço, e eu fico muito feliz em vê-lo a posicionar-se mais fortemente no nosso projeto. Então, Dilson, tu és um exemplo para todos os investidores aí que às vezes se ausentam um pouquinho, mas depois ressurgem, aparecem e em cada oportunidade vão reforçando o seu portfólio em Vitra. Então, eu quero aqui dar-te o meu abraço e os meus parabéns e dizer aqui em público que eu acompanho as movimentações dele. Ele sabe que eu acompanho, eu fico feliz em vê-lo aqui connosco, aportando fortemente em nossa Vitra, acreditando no nosso projeto, confiando em mim. Então, Adilson, aquele abraço. Fico muito feliz com pessoas como o Wesley e outros. Vocês, vocês, vocês realmente são os heróis para mim. Quem conseguir e quem conseguiu resistir a todo esse barasmo, agora já começa a ficar fácil. Agora vermos o Bitcoin acima de 70 mil dólares, quando o virmos acima de 90 mil dólares, que está bem pertinho, vai ficar mais fácil ainda. A oportunidade já é menos, a janela vai se fechando, porque o potencial de valorização vai ficando reduzido a cada subida. Quando o Bitcoin estiver acima de 100 mil dólares, meus amigos, aí vai aparecer tanta gente. E quando o Bitcoin estiver acima da sua ATH, que fez até agora, 126 mil, aí todo mundo vai acreditar. Aí todo mundo vai acreditar. Eita, afinal, o Luís, aquele chato, tinha razão. Afinal, 126 mil não foi topo, não. Afinal, não passou de uma manipulação brava pelos grandes institucionais. Enxutaram a sardinhada toda do mercado e panicada, medrosa, indecisa, mal informada. E agora o Bitcoin já está acima de 200 mil dólares. Eita, já está acima de 250 mil dólares. Já está acima de 300 mil dólares. Então, afinal, o homem tinha razão. Não no tempo que a gente quer, não no tempo que a gente deseja, porque o mercado é soberano e é fruto de uma série de fatores do movimento, né, como guerras, Venezuela, agora Irã, Ucrânia e tudo isto, mas, afinal, ele sempre disse que o Bitcoin ia ficar acima de 300 mil dólares neste ciclo. Ainda estamos no mesmo ciclo. E não se esqueçam, por exemplo, no ciclo passado, eu sempre dou este exemplo, o Bitcoin estava ali chafurdando no topo do ciclo de 2017, entre 15 a 20 mil, ficou muito tempo ali patinando. De repente subiu para 64 mil, fez a sua primeira ATH, depois corrigiu novamente para 28 mil dólares, novamente para 28 mil dólares, e depois é que foi buscar o seu topo histórico do ciclo passado, 69 mil dólares. E isso que eu vos queria dizer, que eu já disse na última aula, está gravado e quero de novo. Cada ciclo, para quem estuda um pouquinho disto, o Bitcoin fica orbitando em volta do valor do topo do ciclo passado. O topo do ciclo passado foi 69 mil dólares. O Bitcoin fica orbitando à volta desse valor, até dar uma estocada de alta que apanha toda a gente desprevenido. Foi isso que ele fez em todos os ciclos passados. Em 2017, em 2020 ficou ali de volta, caiu para 15, vai para 20 e depois só é que foi buscar os 64. Depois voltou a cair. Caiu abruptamente para 28 mil dólares. Para a gente dizia, o ciclo acabou. Ele foi buscar 69 mil dólares. Aqui está a acontecer a mesma coisa. Foi buscar sempre. Teve muito tempo ali na faixa dos 76 mil dólares, este ciclo, lembrou-se disso. Depois foi buscar uma ATH em 108 mil. Era topo. Depois foi buscar 117, era topo. Depois foi buscar 124.400. Lembro-me como se fosse hoje.
Toda a gente jurava aí nos grupos, sempre juntos e nos canais, que era topo. 124. Corrigiu e foi buscar 126. E toda a gente agora está dizendo que já atingiu o topo, que agora é bear market e que agora é sangria. E ele corrigiu novamente cerca de 53%. No ciclo passado ele corrigiu 58%, nessa pancada para baixo. Agora corrigiu 53%. 53%. Assustou muita gente. Mas agora vai buscar novas ATHs, novos topos históricos. Mas não adianta eu estar aqui a dizer que vai, ele ter ido ainda, né? Então, vamos aguardar e vamos estar atentos e, sobretudo, fiquem bem posicionados. É isso que eu vos peço. Fiquem bem posicionados. A hora é agora. Esta oportunidade que o mercado está dando é única. Acreditem no que eu vos digo. Não só em Vitra, em outros tokens, em outros projetos. E aqueles que aqui estão e que vêm aqui nas nossas amas, peço-vos também lá no canalzinho, o YouTube, deixem ficar os vossos comentários. Eu não fiz mais análises diárias porque o Santana estava impedido, pelas razões que ele aqui apresentou no início da AMA, e quem não assistiu ao início da AMA, eu peço que depois escutem, porque foi muito interessante a intervenção do Santana, eu até brinquei aqui com ele. Deixem os vossos comentários lá, vão acompanhando aqui as nossas amas, e são poucos, mas são bons, são guerreiros, são sobreviventes e são visionários. E quem é visionário e quem semeia, colhe. E a nossa colheita vai vir. Vitra vai fazer muita gente feliz. E aqueles que estão aqui, cada um deles, eu sei que vão ser muito felizes em Vitra e merecedores, merecem. Porque vocês são verdadeiros heróis e são visionários. E merecem toda a alegria e toda a rentabilidade que Vitra vai proporcionar a cada um de nós. Então era isso que eu queria dizer. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Chile, Edilson, Silva, Eliandro, Johnny Pereira, todos os outros. Marcos, Wesley, Seba Alencar, fiquem à vontade para questionarem, dizer alguma coisa. Eu sou todo ouvidos. Os microfones estão abertos. Boa noite, gente. Só queria agradecer o Luiz as palavras e reforçar que estou há bastante tempo com a Vitra. Hoje é um dos poucos projetos que eu vejo que tem potencial de crescimento, trazer retorno que todo mundo aqui está procurando há muitos anos já. Só dar uma explicação, o Luiz já sabe, né? Eu andei sumido sim, estou sumindo. Passei problemas pessoais em uma separação muito difícil, doença em família, mas graças a Deus já estou me recuperando emocionalmente e vou tentar voltar a ficar mais frequente aqui ajudando o pessoal. E eu agradeço o Luiz aí a confiança, sei que ele vai fazer o melhor por todo mundo aqui e espero que todo mundo esteja com a gente aí no final aí, quando for só alegria, tá? Um grande abraço para todo mundo aí. É isso aí, meu querido. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre e a tua família, tá bom? Mais alguém? Fiquem à vontade. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite, Silva. Só tem holder raiz aqui agora, hein? Dá uma olhada. É verdade. Só holder raiz, hein? Você tá doido. Cara, essa AMA de hoje foi sensacional, essa aula aí, hein? Sensacional, hein? Parabéns. Parabéns. Essa AMA aí precisa ser compartilhada e dava até para fazer uns cortes nela aí, mas é muita informação, realmente, muita informação importante. Aquela notícia lá que você passou lá da inteligência artificial, da guerra lá que está acontecendo. Eu li também essa semana sobre o que os Estados Unidos, Israel fizeram com qual a estratégia que eles adotaram lá para fazer o ataque certeiro lá, né? No primeiro ataque eu li também sobre isso, foi muito interessante.
E é isso. Bacana aí. A AMA foi muito boa. Parabéns aí. Ô Edilson, você faz falta aí, cara. Ajudou bastante gente aí ao longo do tempo, me ajudou muito também. A gente teve bastante contato. E aí, depois de um tempo, né, que você ficou um pouco afastado, deu assim, parece que um branco, né? Um certo tempo, mas espero que você esteja presente com a gente novamente e também estou aberto aí a bate-papo aí no privado também. Seja bem-vindo de volta. Assim, já voltou tem um tempinho, mas aparece mais. Tamo junto, hein? Valeu, Silva. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí. E as amas só não são melhores porque vocês não participam muito. Eu queria mais interação, por exemplo, mais diálogo convosco, questionamentos, sugestões, ideias. Eu adoro um bom bate-papo. Não pensem vocês, agora aqui um desabafo entre amigos, não pensem vocês que eu aprecio muito um monólogo de 1 hora. Não, eu queria uma coisa mais dinâmica, mais interativa. E já fizemos assim algumas, só que a galera é tímida. É tímida, a galera prefere escutar do que questionar, do que sugerir, do que colocar a sua opinião, opinar, até opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Isso é tão saudável, minha gente, é tão construtivo, é tão edificante ter uma opinião diferente, que a gente discute depois os prós, os contras e tal, e todos nós aprendemos uns com os outros. Aqui ninguém é dono da verdade, não. As minhas opiniões são o que são, e as vossas, elas têm o mesmo valor das minhas. Então isso é muito importante, esse diálogo construtivo, percebe? Eu sempre faço isso, gente, bora conversar e tal. Comecei com o Santana, foi até bem engraçado o início da AMA, eu lá conversar sobre os motivos porque esteve esse tempo todo em São Paulo, está de amor novo e tal, enfim. E isso é importante, mesmo alguém trazer aqui um depoimento seu, de como conheceu a Vitra, porque é que ainda continua no projeto, se ainda continua acreditando, isso é tão importante, minha gente. Então, só depende de vocês. Fica aqui a provocação e o convite. Acho que quando você começa a explicar aí, acho que a gente acaba se atentando tanto aos detalhes aí, que pelo jeito a gente percebe que você lê bastante diariamente e está sempre antenado das novidades, então acho que a maioria do pessoal fica ali só, só se atentando aos detalhes, então acaba não interrompendo, não falando também, né? É, Acho que muitas vezes acontece isso também, né? é. É mais Mas isso legal, também, porque legal. as pessoas vêm aqui à busca de informação, né, Silvio? Vêm à busca de informação que não têm Não, em outros lugares, né? Porque outros lugares só se fala em queda do Bitcoin, em bear market, que vai cair para 50, e aqui é um dos poucos lugares, é um canal pequenino, uma comunidade pequena, mas é um dos poucos lugares que continua-vos trazendo esta visão, que é a visão de um holder raiz, que é aquilo que eu sou no fundo, investidor, como vocês são, e que tem este conhecimento e que gosta de partilhar, e para explicar o porquê eu continuo defendendo a maior alt-season da história do mundo cripto. Vamos vivenciar. sim. Uhum. É isso aí. Quando eu vejo alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa assim que eu li ou assisti, às vezes eu compartilho com você no privado, te mando ali o link pra você dar uma olhada. É verdade, é verdade. O André ele faz isso várias vezes. O André às vezes manda-me coisas que eu já li em outros lugares e tal. Eu, às vezes até nem respondo para não ficar chateado. Mas é bom a gente, porque às vezes há coisas que a gente também não acompanha, né? E às vezes algum contributo vosso, isso é muito bom. E podem fazer isso aqui na AMA também, e durante a AMA, colocar aqui alguma informação que achem pertinente, ou até me perguntar a minha opinião sobre alguma matéria. Fiquem à vontade, a gente está aqui para partilhar conhecimento, viu? É isso aí. Bom, então, Ok. 22h31, estamos com 1 hora e meia de AMA. A AMA, que durou mais tempo até hoje, no nosso recorde, acho que o Adilson estava presente, não sei se o Silva estava, foram 2 horas e meia de AMA.
Então, 1h30 ainda está. Ainda não bateu o recorde. Mas ficamos por aqui. Estou bastante cansado também. Tenho que levantar muito cedo amanhã. Minha esposa vai fazer um exame médico e eu irei com ela amanhã, logo cedo. Vou levantar às 6 da manhã. Então, gente, um grande abraço. Shirley, fico muito feliz em vê-la por cá. Sueli também. Hoje temos duas senhoras. Que coisa boa. Sueli também está voltando aqui, se ausenta de vez em quando. Isso é muito bom. E ver senhoras aqui é muito bom. Para não sermos só homens, não é? Porque o mundo é das mulheres hoje em dia, né? Em termos demográficos, elas são a maioria. Mas no mundo cripto, elas ainda são a minoria. Então, eu acho que no próximo ciclo, elas já nos vão suplantar em número nos projetos. E isso será muito bom, viu? Será muito bom mesmo. Até se vocês repararem, eu conheço vários projetos, vários ecossistemas, e não conheço nenhuma CEO feminina, não. São homens. Então está à altura de vocês, Shirley e Sueli, começarem a aparecer também. E começar a trazer o vosso toque feminino, que é de todo diferente do nosso jeito de encarar as coisas. A vossa sensibilidade para o mundo dos negócios é um cuida mais, é uma mais-valia. Bom, gente, então fico por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e Deus abençoe a cada um de nós. E se posicionem. É a hora, é agora. A gente, de um momento para o outro, minha gente, a gente pode ver o Bitcoin acima de 90 mil dólares. O que está congeminando nos bastidores, isto é tipo uma mola de compressão. E quando o Bitcoin estiver acima de 90 mil dólares, as altcoins vão começar a subir 20, 30, 40%. Então, vão comprar mais caro. Então, é essa dica que eu vos deixo. E quem tiver caixa, né? Muita gente já sofreu muito esse tempo todo à espera. Não é fácil, realmente. Está bom? Um grande abraço a cada um de vocês e muito obrigado. Boa noite.